Pessoal, aí com mais de 20 anos de mundo corporativo, já me deparei com várias situações críticas e repetitivas que eu vou elencar aqui. Algumas como resistência à mudança, como sair da sua zona de conforto, como o fofoqueiro, como o intrigueiro, enfim. Todos nós sabemos que a gente cruza pelas empresas, mundo afora, Brasil afora, com esses personagens no nosso dia a dia. E por que essas pessoas são assim? Por que nós reagimos muitas vezes negativamente ao ataque de pessoas fofoqueiras, de pessoas intrigueiras, de pessoas muitas vezes de caráter duvidoso? Por que nós precisamos de entender para melhor lidar com esse tipo de pessoas? Primeira coisa que nós temos que fazer é respeitá-las. Pessoas que agem, por exemplo, com resistência a determinada mudança, com pessoas que têm dificuldade de saírem de sua zona de conforto, têm um bloqueio interno, têm uma dificuldade interna causada por medo e por insegurança. São crenças limitantes, introjectadas geralmente durante a sua infância, ou pelo relacionamento com seus pais, ou por razões do ambiente social na qual ela se desenvolveu e cresceu, e que se refletem negativamente na vida adulta, através do medo, da insegurança, e que acabam gerando resistências a mudanças, resistências a sair da sua zona de conforto. E se você é assim, saiba que você mesmo está se prejudicando, porque você mesmo se nega a ter novas oportunidades de crescimento, novas oportunidades para se desenvolver, porque o risco, porque o desafio, porque o se expor a cara propicia a todos nós uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. A mesma coisa é o fofoqueiro. Quando você encontra por fofoqueiros ao longo da empresa, e nossa, quase todas as empresas têm isso, saiba que aquela pessoa também tem um problema. Aquela pessoa pode ter medo, pode ter insegurança, mas se a fofoca dela é falando mal de você, saiba que aquilo que ela está falando de você nada mais é do que aquilo que ela está espelhando dela em outra pessoa, em você. Se ela fala de você, se é uma fofoca positiva, né, saiba que ela está vendo nela um potencial adormecido dentro dela que ela não sabe e, consequentemente, não tem condições de despertar. Mas o seu eu interno manifesta na forma da inveja, da fofoca invejosa, porque ela vê aquela pessoa tendo sucesso, fazendo determinada coisa, que ela tem essa capacidade, mas não consegue se expressar de tal forma. Então eu dei 3 exemplos muito rápidos, do fofoqueiro, da pessoa que tem resistência à mudança e da pessoa que tem uma resistência também de sair da sua zona de conforto. A rotulação, a perseguição, o preconceito também se deve à insegurança, também se deve a uma falta de maturidade no seu desenvolvimento humano. O que eu quero dizer em linhas gerais aqui é, dentro do ambiente corporativo, antes de julgar qualquer situação, antes de julgar qualquer tipo de pessoa, procure entender essa pessoa na sua individualidade única. Todas nós temos uma história, todos nós temos porquês. Ninguém age da forma que age porque quer. Existem razões introjetadas dentro de nós que nos faz manifestar de uma determinada maneira. Recentemente, eu já ouvi pessoas criticando, e eu mesmo já passei por essa situação, fui taxado recentemente de uma pessoa soberba, de uma pessoa que se achava Deus, de uma pessoa
que não aceitava críticas. Caramba, aquilo parou dentro de mim e eu comecei a pensar, cara, por que estão falando isso de mim? E a conclusão que eu cheguei, pelo fato de eu me observar o tempo todo, de eu escutar os comentários, de estar me autoanalisando o tempo todo, era, caramba, minha autoconfiança estava gerando o sentimento de arrogância para as pessoas. As pessoas esquecem, por exemplo, que o sucesso gera a autoconfiança. E a autoconfiança é de você, é você ter segurança naquilo que você está falando, é segurança naquilo que você está orientando, é segurança naquilo que você está fazendo. Porque você se permitiu o autodesenvolvimento em algum momento da sua vida. Isso não é arrogância. Isso é maturidade interna. Só que as pessoas preferem rotular a outra pelo lado negativo da coisa, ao invés de entender que muitas vezes aquela segurança que a pessoa está passando, aquele conhecimento que ela está tentando dissipar dentro da empresa ou dentro do grupo na qual ela trabalha, visa contribuir para o crescimento de todos. Só que as pessoas, aí novamente, no seu egoísmo, na sua vaidade, na sua insegurança, se fecham ao conhecimento, se fecham às novas oportunidades de crescimento de um com o outro. E com isso perdem. Nós temos a oportunidade de crescer uns com os outros sempre. Mas nós nos fechamos e perdemos esta oportunidade tão fantástica que é compartilhar experiências, dons entre nós mesmos. Então, a rotulação, o preconceito é mais um dos problemas emocionais que nós verificamos dentro do ambiente corporativo. E devem ser tratados caso a caso, de forma única e respeitosa, e não da forma crítica e maldosa como são tratados dentro das corporações. Precisamos mudar muita coisa. Os RHs precisam mudar muitas coisas, não só no acompanhamento e tratamento dos casos que acontecem dentro das corporações, de uma forma estratégica e não de uma forma genérica, bem como dentro dos processos de seleção, serem mais respeitosos com os candidatos durante os processos. Não só na questão do feedback, hoje vejo muitas discussões no LinkedIn, por exemplo, falando da falta de feedback aos candidatos que participam de processo de seleção, mas nas avaliações para adequação entre competências e exigências de um cargo, onde muitas vezes candidatos muito talentosos, únicos e que podem contribuir muito para um processo de uma empresa são excluídos, mas não porque deixam a desejar, mas porque o selecionador, por ter exatamente problemas de comportamento, interpreta no candidato os mesmos problemas que ele tem internamente refletido no candidato. E quem perde com isso? A empresa perde com isso. O ambiente corporativo perde com isso. Então, por que será que nós temos tantos problemas nos ambientes corporativos? Por que as pessoas reclamam tanto que o ambiente corporativo está estressante, desgastante, agressivo? Porque as pessoas estão agressivas, porque as pessoas estão doentes, porque as pessoas refletem no ambiente aquilo que são. Você, presidente, você, dirigente, você, líder, você, dono de empresa, se atente. Resultados eficientes, resultados consistentes estão atrelados a recursos humanos maduros, focados e motivados. E a motivação, o foco e o engajamento se dá, primeiramente, pelo respeito à individualidade de cada um e de se ajudar a esses colaboradores a sanarem os seus problemas emocionais, as suas crenças emocionais, que muitas vezes podem estar atrapalhando o grande despertar de contribuição que um determinado colaborador pode fazer. Então não taxe-o, não critique-o,
não rotule-o e não exclua do processo, muitas vezes, um grande tesouro que você tem nas mãos, que deve ser trabalhado para lhe entregar melhores resultados. O recurso motivado, o recurso engajado, vai proporcionar resultados consistentes. Porque o recurso, dessa forma, vai se sentir respeitado. E quando a pessoa se sente respeitada, ela entrega. Então, rotule menos, critique menos. Pare de fantasiar coisas na cabeça que muitas vezes não existe. Muitas vezes não existe, que são criados por nossas mentes. E muitas vezes, geralmente, perdemos muito por conta disso. Se liga!